Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Então, hoje nós vamos estudar estatística e probabilidade, certo? Se der para a gente iniciar a probabilidade, tá ótimo. Se não der, a gente fica na parte de estatística. Mas a aula hoje está programada para esses dois tópicos, certo? Então, é, estatística, estatística e probabilidade, certo? Vamos começar aqui por tabelas e gráficos, certo? E o primeiro vai ser tabelas, ok? Então, uma tabela é uma estrutura organizada de dados em linhas e colunas, tendo informações que são apresentadas nelas. As tabelas são bastante úteis para apresentar informações quantitativas ou qualitativas. Toda tabela deve conter títulos, certo? Cabeçalhos e cabeçalhos, certo? Para facilitar a compreensão e a interpretação dos dados. Por exemplo, aqui na tabela 1, ó, os valores dos carros populares, certo? E aqui, nós temos aqui a questão, o título aqui, ó, é valores dos carros populares gerados no Brasil por região em 2020. Né? Aí vocês podem observar aqui que na região norte, certo? Na região norte, o valor do carro é 45 mil. Na região nordeste, o valor do carro popular é 42 mil. E assim vai, certo? Então, a gente tem título e cabeçalho e temos aqui as informações para vocês identificarem, certo? Para que vocês compreendam. Com os dados da tabela apresentada, podemos analisar e chegar a algumas conclusões, né? Analisando a tabela, temos que o maior valor dos carros populares se encontra na região sul e a de menor valor na região do centro-oeste. Então, se vocês forem analisar aqui, na região sul é onde tem o maior valor e no centro-oeste é onde tem o menor valor. Para chegar às devidas conclusões, fez necessário analisar, né, a tabela horizontalmente, ou seja, analisar as suas linhas. E agora nós temos os gráficos, certo? Os gráficos são representações visuais dos dados em que as informações são exibidas em formas visuais, como linhas, né, barras, pontos, áreas, entre outros, certo? Existem diferentes tipos de gráfico. Existe o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de setores, ou como ele é conhecido, gráfico de pizza, certo? Entre outros. Todos têm características específicas e a escolha depende dos dados que se quer representar. Então, o gráfico de barras. Vamos estudar aqui um por um. O gráfico de barras é o primeiro deles, né? O primeiro deles. O gráfico de barras é uma representação visual de dados que usa barras retangulares para mostrar a comparação entre diferentes categorias de dados, certo? Então, tá aqui, ó. Quantidade de doações de alguns tipos sanguíneos no Brasil em 2023.
Aqui eu tenho 3.000, para cá, 2.000, esse daqui, né? Então, aqui, ó, no tipo A foram 2.000, do tipo B, 500, do tipo AB, 1.500, do tipo O, 3.000. Então, aqui, o que nós podemos analisar desse gráfico, certo? Analisando esse gráfico, podemos facilmente observar o quê? Que no ano de 2023, as doações do tipo sanguíneo O foram as quais mais ocorreram, né? Tiveram 3.000 doações. Logo em seguida vieram as doações do tipo A, depois do tipo AB e, por fim, as do tipo B, certo? Então, essa análise de gráfico se faz necessário porque o IF também cobra. Por exemplo, o IF dá um gráfico lá e espera-se que o aluno ele saiba retirar as informações necessárias para resolver a questão, certo? Aí é tão fácil, é fácil mesmo, não tem nada de errado não, certo? Gráfico de setores, certo? Gráfico de setores. O gráfico de setores são apropriados quando se quer comparar os dados de pesquisa, né? Quando se quer comparar os dados de pesquisa em relação ao universo pesquisado. É bem comum a visualização de dados que representam porcentagem, certo? E muitos conhecem esses gráficos por gráfico de pizza. Por quê? Porque ele se assemelha a uma pizza, né? Redonda, e recortadas aqui por setores circulares. Por exemplo, aqui nós temos as preferências por modalidades esportivas no Brasil em 2021, né? Então, aqui, ó, essa cor lilás aqui, ela representa natação. Essa é a primeira informação que a gente tem. Essa cor azul aqui, ela representa o vôlei, certo? Essa cor aqui amarela, ela representa o futebol. Essa cor laranja aqui, ela representa outros. Então, essas já são as informações que eu tiro, né? As cores. Depois que eu retirei as informações das cores, que é cada cor dessa significa, agora eu vou para os porcento, né? Ó, 20% preferiram natação, 30% preferiram vôlei, 40% preferiram futebol e 10% preferiram outros tipos de esporte, outras modalidades, certo? Então, essas daqui são as informações que a gente tira mesmo. Aqui, 40% das pessoas preferem a modalidade do futebol, como eu tinha falado. E vem aqui o gráfico de linhas, certo? O gráfico de linhas. O gráfico de linhas é uma ferramenta visual poderosa que costuma ser utilizada para representar dados pesquisados ao longo do tempo. Nesse tipo de gráfico podem aparecer apenas uma, duas ou mais linhas, certo? Ao traçar os pontos dados em um plano cartesiano e conectar os segmentos de retas, nós podemos visualizar claramente as tendências, os padrões, os crescimentos e os decrescimentos, certo? Flutuações, entre outros. Então, aqui eu vou mostrar aqui um gráfico de linha para vocês, aqui, ó. Aqui é o faturamento de uma empresa, né? Faturamento da empresa. Aqui o gráfico de linha, ó. Em 2010, ela faturou 10 mil reais. Já em 2012, né, que aqui, ó, ela faturou o quê? Ó, quando você faz a ligação aqui, 30 mil reais. Em 2014, ó, baixou para 20 mil reais. Já em 2016, ela aumentou aqui, ó, para quanto? Para 40 mil, né? Aqui em 2018, ela voltou a cair, né, para 30 mil reais. Em 2020, ela subiu, né, o faturamento para 50 mil reais. Certo? Então, isso aqui são os dados que a gente consegue identificar nos gráficos de linha, certo? Ok? Por exemplo, em uma determinada turma,
existem 28 alunos e um professor de matemática teve a ideia de fazer um gráfico de barras para mostrar a distribuição de notas dessa turma, né? Como mostra a figura a seguir. Então, aqui eu tenho, ó, a nota dos alunos, 1, 2, 3, o número de alunos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui as notas, 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, certo? O que nós podemos observar aqui, né? Com base nesse gráfico, o total de alunos que obtiveram nota 7 é... Aqui a solução. Solução aqui bem simples, certo? Aqui, ó. Na análise desse gráfico, percebemos que apenas 3 alunos obtiveram nota 7. Logo, a alternativa correta é a letra A. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Quer saber do 7, ó. Aqui o 3, ó. 3 está aqui, ó. Né? 3 está aqui, ó. Andando por aqui por cima, né? Aí o 7 está aqui. Então, 3 alunos obtiveram nota 7. Certo? Ah, professor, se ele quisesse o número de alunos que tirou nota 4, aqui o 4. 7 alunos tiraram nota 4. Certo? 7 alunos tiraram nota 4. Quantos alunos tiraram 10, professor? Só um, ó. Só um aluno tirou 10. Tirou 10. Certo? 2. Vamos para a questão 2. Vamos analisar aqui a questão 2. Os resultados de uma pesquisa realizada por alguns alunos sobre os sabores de sorvete preferidos de um grupo de pessoas estão representados no gráfico de setores a seguir. Então, aqui, o primeiro que eu faço é olhar as cores, certo? Aqui, ó, essa corzinha azul claro é de morango, esse lilás aqui é de chocolate, esse amarelo aqui é vanilha, esse laranja aqui é cookie, e esse vermelho aqui são outros, certo? Vamos olhar o que a questão está pedindo. De acordo com os dados fornecidos pelo gráfico, o sabor do sorvete preferido pela maioria das pessoas da pesquisa é o sabor do sorvete, né? É a letra B. Por que a letra B, professor? A letra B é chocolate, certo? Ah, mas podia ser outro. Não está identificado os outros, certo? Não está identificado qual é o sabor. É tanto que nas alternativas só tem morango, chocolate, cookie e vanilha, né? A resposta correta, letra B. Por quê? Porque aqui é o que tem mais, né? Chocolate tem o quê? Chocolate tem 25%, enquanto o morango tem 20%, vanilha 15% e o cookie 30%, certo? É só isso, professor, só isso. Só olhar o gráfico, analisar e responder as questões. Considere o seguinte gráfico que mostra a temperatura média diária ao longo de uma semana em duas cidades A e B. Temperatura diária, né? A cidade A, ó, o gráfico dá, é azul. E a cidade B, ó, o gráfico também dá, que é o vermelho. Eu tenho aqui no primeiro dia, a cidade B fez 18 graus e a cidade A fez 20 graus. No segundo dia, ficou aqui no meio, né? 21 graus para a cidade B e 22 graus para a cidade A. Aí vai subindo. No dia 3, também ficou aqui no meio, né? 23 graus na cidade B e 24 graus na cidade A. Então já pegamos aqui a ideia, né? Ele quer saber assim, com base no gráfico apresentado, o dia que a temperatura foi mais alta em ambas as cidades foi. Então você tem que analisar os dois, né? Os dois gráficos. Foi no dia 6, na letra D. Por quê? Porque foi aqui, ó. Foi no dia mais alto, né? Aqui, ó. Foi quando ela chegou, a cidade B, a 24 e a cidade A chegou a 26 graus, né? Que é a temperatura. Ok? Questão 4. O gráfico de setores a seguir, ilustra a distribuição de vendas. Ele não precisa nem... Aqui, o gráfico de setor. Esse vermelhão aqui são smartphones, esse azul aqui são os computadores, esse verde aqui é os televisores e esse 25 aqui esse amarelo aqui é o estado. Analisando
as categorias destacadas no gráfico, é correto afirmar que a categoria que obteve menor participação nas vendas totais então, a menor participação nas vendas. Qual foi a menor? A menor foi os televisores. Por quê? Porque só tiveram 20%, certo? O menor foi os televisores, alternativa letra C. Análise gráfica é só analisar realmente os gráficos. Aqui, ó, questão do projeto de 2016. Um grupo sorteado para um dos seminários da primeira semana de Direitos Humanos abordará o tópico o salário mínimo e a desigualdade da pessoa humana com a utilização do gráfico de destaque. Está aqui o gráfico. Ó, em 2007 foi 400, 2008 foi 435, não, 2007 foi 380, em 2008 foi 415, em 2009 foi 465, em 2010 foi 510, certo? Aí o que a questão quer? A questão vem aqui e diz, a partir desse gráfico, é correto afirmar que o aumento percentual do salário mínimo de 2016 em relação a 2012 é aproximadamente de... Então, você vai olhar aqui, ó, em 2016 foi 880. E 2012 foi, cadê? Tá aqui. 622. Então, para calcular o aumento, eu pego 880 menos 622, né? Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui dá 10 menos 2 dá 8. 7 menos 2 dá 5. 8 menos 2 dá 8 menos 6 dá 2, né? Então, fica aqui com 258. Como ele quer o aumento percentual, você vai pegar o 258, certo? E dividir aqui por 622, certo? Por 622. Ah, mas esse número aqui tá muito grande, professor. Vamos tentar aqui diminuir isso aqui. Vamos. Deixa eu ver aqui se eu divido, se dá para simplificar aqui. Vamos simplificar 622 dividido para 2. Dá 3. Né? 311. Não vai mudar muita coisa, não. Ó. 311. Agora vamos pegar o 252 e dividir por 2. Dá 1, 2, 9, né? 129. 209, 18. 129. Deixa eu ver aqui. Pegar 129, dividir por 311. Vou botar um zero e uma vírgula. Zero aqui. Se eu botar um 4 aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, vai dar certo. 10 menos 4 dá 6. 8 menos 4 dá 4. Dá 46, né? Eu vou colocar o zero aqui. Se eu botar 2, passa. Tem que ser 1. 1 vezes é 311. 10 menos 1 dá 9. E 5 menos 1 dá 4. 4 menos 3 dá 149, né? Como ele quer aqui aproximadamente, eu tenho aqui 0,41, vou multiplicar por 100, dá igual a 41%. Alternativa correta, letra C. Deu para entender aí por que deu a letra C? Tranquilo. O projeto de lei, o Senado propõe tipificar como crime a divulgação de notícias falsas, né? Feito uma enquete entre internautas para saber se, na opinião deles, a aprovação do PLS iria aumentar ou diminuir a prorrogação da fake news, obteve-se o resultado mostrado no gráfico. Aqui, ó, para aumentar o projeto de lei, você acha que se
for aprovada a divulgação da notícia falta, vai. Aí aumentar 5, permanecer igual, 25, diminuir 57, e não sei, eu não prefiro não responder, né? 12. Baseado nisso, temos aqui o que a questão está pedindo, né? Sabendo que a enquete recebeu 763 respostas, o total de pessoas que não sabem ou não preferem opinar foi aproximadamente de... Aqui, aqui é 5%, 5%, 12%, né? É isso? Você acha? Foi aprovado. A divulgação da notícia falta vai em porcentagem. Então, aumentar 5, 5, 5. Deixa eu ver se só não esqueci de ler mais alguma coisa aqui para não deixar passar nada. Propõe tipificar como crime feito, internado não sabe. Pronto. É só você fazer 12% de 600 e... Eu acho que é 663, né? Então, 12% é 12 sobre 100 de 763. O que eu posso fazer aqui, né? Eu posso... Aqui não vai dar... depois eu subtraio. Vou pegar aqui o... Deixa eu ver. 12 vezes 763. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 7, 14 com 15. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 6, 5. Com 6 dá 11. Vai 1. 8 com 9. Então, essa multiplicação aqui vai dar 9, Jesus, 91, 9.105, aí foi direto, 156 dividido por 100. Dividindo isso aqui por 100 dá 91,56. Portanto, como é aproximadamente, dá 92, né? 12% desse total dá 91,56, né? Certo? Vocês têm alguma dúvida? Queiram tirar, a gente já pode ir para o próximo conteúdo, da continuidade. Próximo tópico, né? Tranquilo? A gente pode ir para o próximo, né? Próximo aqui é média aritmética. A média aritmética é muito utilizada em estatística como uma medida de tendência central. Ela pode ser simples, em que todos os valores possuem a mesma importância, ou ponderada, quando considerada pesos diferentes aos dados. Vamos entender aqui, certo? Média aritmética simples, é a primeira. A média aritmética simples, né, representada por esse x e esse traço em cima, é a soma de dois ou mais valores dividida pela quantidade de valores inseridos. Por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto 2, 4, 6, 8, 10. A média aritmética seria calculada toda a soma desses valores, seria 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, que dava 30, e em seguida dividindo pelo número total de elementos. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos 5. Então, você vai pegar 30 e dividir por 5, que dá 6. Então, 6 é a média, né, desse conjunto aí. Então, a fórmula é essa daqui, ó. x1 mais x2 mais x3 mais a adiciência xn, dividido pelo número de elementos n, certo? Em que x, com essa barrinha aqui em cima, é a média aritmética simples, x1, x2, x3, até x índice n, são os valores
dos dados, e N é o número de dados, certo? Por exemplo, sabendo que uma turma de ensino fundamental, né, as notas de um determinado aluno em 4 provas foram 80, 85, 75 e 80. É correto afirmar que a média aritmética dessas notas é. Então, você vai somar e dividir pelo número total, que é 4. Então, vai ficar 80 mais 85 mais 75 mais 80 dividido por 4. Então, tem aqui 80 mais 85 mais 75 mais 80 dá 320. 320 dividido por 4 dá 80. Então, a média dessas notas aí dá 80. E a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada é calculada pela soma do produto de cada elemento pelo seu peso e depois dividido pela soma dos pesos. Então, vai ser o peso 1 vezes o valor 1, peso 2 vezes o valor 2, mais até o peso N vezes o valor N. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, ou seja, do peso 1 ao peso 2 até o peso N. Né? Então, média aritmética ponderada. Por exemplo, Carlos aqui tirou 6 participação e João 9. As atividades do caderno foi 8 e João 6. A prova escrita foi 7 e João também tirou 7. E o trabalho foi 9 e João tirou 8, né? E Carlos 8. Aí ele diz aqui no enunciado o seguinte: em uma sala de aula, um professor avalia os alunos com 4 critérios, quais sejam participação, prova escrita, trabalho em grupo e atividade do caderno. Nessa avaliação, o professor atribui os seguintes pesos. A participação equivale a peso 1, as atividades do caderno equivale a peso 2, e a prova escrita equivale a peso 3, e o trabalho em grupo equivale, né, a atividade do caderno, e em grupo equivale a peso 4, como representado na figura a seguir, certo? Por exemplo, aqui, ó, tá feito. É correto afirmar que, ó, a média de Carlos é maior que a de João, a média de Carlos é menor que 6, João tem média 8, a média de João é maior do que 7,5. Então, vamos calcular aqui a média de Carlos. Peso 1 vezes a nota 1, peso 2 vezes a nota 2, peso 3 vezes a nota 3, peso 4 vezes a nota 4. E tudo isso aqui, ó, a soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4. Então, a média foi de 7,9. Essa é a média de Carlos. Agora vamos calcular a média de João. Ó. Peso 1 vezes a nota, certo? Peso 2 vezes a nota 2. Peso 3 vezes a nota 3. Peso 4 vezes a nota 4. Aí, aqui, o peso 1 mais o peso 2 mais o peso 3 mais o peso 4. Né? Somando de cima, multiplicando e somando, vou ter 74 dividido por 10. Ou seja, a média de João foi 7,4. Então, só nos resta o que? A média de Carlos é maior que a de João. Seja a alternativa correta. Letra A. Tranquilo aí, deu para entender. Média simples, média aritmética simples, média aritmética ponderada. Tranquilo, né? Então, vamos para os exercícios. Exercícios propostos. Ó. Considere a figura para responder a questão 4 e 5. Questão 4. Considerando as informações da figura, a média aritmética do percentual de respondentes que são a favor da reserva de vagas para negros em todas as faixas etárias corresponde a aproximadamente a. Então, ele quer a média aritmética que são a favor, né? Vamos analisar o gráfico. A favor é o que está em preto, certo? Então, vamos analisar o gráfico, ó. Funcionamento em relação à reserva de negros, vamos analisar. Aqui, ó, está quase nos 70, né?
Vou chamar isso aqui de 69. Quase no 70, 69. Esse daqui, ó, tá quase no meio. Vou chamar isso aqui de 44, certo? Deixa eu ver isso aqui, ó. Esse daqui, que deu 69, né? Seguindo essa lógica. E 68, aqui eu vou botar 67, certo? 67. Esse daqui tem 60, 69, esse aqui eu vou botar 68, certo? Então ele quer a média dessas notas aqui. Então vai ser 69 mais 44 mais 67 mais 68. Tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso aqui dividido pela quantidade, que é 4. Então, eu vou somar aqui, né? Eu vou somar aqui no ladinho, ó. 69, 44, 67, 68. Vou somar aqui, né? Somar. 9 mais 4 dá 13. 13 mais 7 dá 20. 20 mais 8 dá 28. Aí 2. Aqui dá 16. Não, 16 não, desculpa. Dá 16. 16. É, 16. Aqui posso fazer 4 vezes 6, né? Dá 12 a 24. Né? Esse 2 pode descer para cá, ó. Fica 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. 248. Então, essa soma aqui dá 248. Fica 248 dividido por 4. Aí eu já vou fazer assim, ó. Dividido por 4. Tem que dividir mesmo, né? Dá 6, né? 4 vezes 6 dá 24. 0 e desce o 8. É, alguém Aqui, ó. levantou a mão aqui. Oi, pode falar. O 68 não seria 58? Verdade, vou olhar. Vou olhar aqui. Ah, verdade. Muito obrigado. 58. Muito obrigado. Agradeço muito. Não tinha visto. 58. Aqui, ó. 50 e 60, certo? Então, volta aqui. Eu vou fazer essa conta de novo. Somando aqui dá. Aí vai 2, né? 28. Esse do lado aqui tá certo. Falta só isso aqui. 10. 16, 18, 23, né? 26 não, É. 6, 3, 6, 18, 5, 23, dá 238. Então, aqui no lugar de ser 48, dá 38. Aí fica 5, 5 vezes 4, 20, desce o 3. Aí agora desce o 8. É, deixa eu ver aqui, número próximo, 8 e 8, 16, 32, dá 9. 4 vezes 9, 36. Dá resto 2. Tá? Aqui vai ser 59, vírgula alguma coisa. Vamos olhar se tem alguma coisa. Tem, letra D. Aqui eu ia botar um zero, uma vírgula, né? 5, ó. Bateu bem certinho. 59,5. Letra D. Certo? É, esse gráfico aqui, alguém sabe identificar qual é o nome dele? Gráfico de quê? Linha, barra, setores. Gráfico de barra, né? É, ok? Então, o IF ele faz muito disso, certo? Eu gosto muito de frisar isso. O IF ele gosta muito de pegar 3, 2 conteúdos
juntar e fazer uma questão, né? Ou seja, uma questão que cobre 3 conteúdos, uma questão que cobre 2 conteúdos. Essa questão aqui cobrou média aritmética e análise de gráfico, né? Que é a interpretação do gráfico, certo? Ela caiu no ano de 2022, foi? Deixa eu ver. Foi, 2022. Essa daqui também caiu no ano 2022, ó. Os percentuais referentes aos respondentes que não souberam opinar são, respectivamente, A. Então, ele agora quer os que não souberam. Os que não souberam são o tracejado. Aqui, ó. Sempre que tiver assim, vocês vão pelo que está no meio, certo? Já colado, porque aí não tem como vocês erraram. Aqui 10, aqui foi 20. Aí vocês olham, os dois do meio tem que ser 20 e 10, 20 e 10. Dois do meio, 20 e 10, 20 e 10. Ó, só tem essa. Os do meio, ó. 20 e 10. Ó, aqui era 8 e 15, aqui era 20 e 12 e aqui era 8 e 12. Então vocês já matavam a questão só de olhar para o gráfico, certo? Questão. Vamos pular essa. Vamos para outra. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui também. Eu queria pegar uma de média aritmética. Deixa eu ver se caiu aqui nesse ano aqui, bem rapidinho. Uma prova aqui. Cadê aqui? Tá aparecendo para vocês. Já. Vou procurar aqui que caiu o ano passado, certo? Média aritmética. Vou botar lá do início aqui, que... Deixa eu ver se é essa. É essa aqui. Essa aqui foi a prova do ano passado, certo? Questão 32. Ele disse, na COP30, que será realizada na cidade de Belém do Pará em 2025, 5 países apresentaram as seguintes metas de redução de emissões de CO2, que é o dióxido de carbono. Em 2030, foram apresentados 42%, 37%, 48%, 35% e 38%. Posteriormente, outro país apresentou sua meta e, com isso, a média das metas dos 6 países passou a ser 41,5%. Com base nessas informações, a meta apresentada pelo sexto país foi: o que o aluno tem que fazer aqui, né? O que é a média aritmética simples, né? Nos diz, ele diz que é a soma dos valores dividido pelo total dos valores. Então, ele já disse aqui que foram médias de 6 países, né? Então, quem foi? Foi 42%, mais 37%, mais 48%, mais 35%, mais 38%. Só que aqui só tem 5. Eles querem 6. Então, eu não sei o que é que o sexto país encontrou, né? Então, eu vou dividir por X. E tudo isso aqui está dividido por 6. Só que ele já me disse, né? Que aqui é a média, né? Ele me disse o valor dessa média. Quem foi? 41,5. Então, eu vou só substituir, ó. 41,5. Vou somar esses daqui, né? Aqui no cantinho, ó. 42 com 37. Mas já vou fazer de cabeça, tá? Tá só essa parte ali dá 90, né? Vou botar já diminuindo. É esse aqui, mas esse aqui dá 90. Esse aqui dá 73, ó. Esse mais esse. Faltou só o 37. Dá 10. Vai 1, 10, 20. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 200 sobre 6. Esse 6 eu já vou passar multiplicando, certo? Então, vai ser assim, ó. 200 igual a 6 vezes... 200 mais x igual a 6 vezes 41,5.
1,5, certo? Por que, professor? Esse X apareceu? Porque esse X aqui é o valor que você quer descobrir, que é o valor do sexto país. Então, vou apagar aqui, fazer aqui no cantinho também, é 41,5 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 6 vezes 4 dá 24. Aí uma vírgula, né, 240. Ou seja, eu vou ter 200 mais x igual a 249. Logo, x vai ser igual a 249 menos 200. Portanto, o x é igual a 49. Como eu estava trabalhando por porcentagem, eu não coloquei os sinais aqui, 49%. A resposta correta é a letra C, de casa, certo? Compreenderam? O IF também pode cobrar dessa maneira, que ele cobrou. Para você encontrar um dos valores, e ele já dá a média. Né? Então, só tem essas duas maneiras. Ou ele dá o valor da média e pede para você encontrar um dos valores, ou ele pede para você encontrar o valor da média, certo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão aqui? Que queira tirar, perguntar logo aqui, que quando vocês tiram as dúvidas o mais rápido possível, né? Fica melhor. Alguém tem alguma dúvida? Não? Show. Então só caiu o S no ano passado. Vou voltar aqui para o coisa. Ó, questão 8. Em uma aula sobre média aritmética, a professora de matemática calculou a média de idade de 30 alunos que compareceram à aula nesse dia e encontrou um valor de 11,8 anos. Ao perceber que 6 alunos, todos com a idade de 10 anos, faltaram à aula nesse dia, pediu à turma para recalcular a média como se todos estivessem presentes. O valor da nova média encontrada foi de. Vocês vão responder essa questão aqui do Proitec. Vou dar uns minutinhos aqui enquanto eu tomo uma água para vocês resolverem, certo? Ok para vocês? Então tentem aí, 5 minutinhos.
Luna, já botou aqui letra B. Danilo também letra B. Pronto. Vamos aqui. Ó, ele disse aqui que calculou a média da idade dos 30 alunos, né? Que compareceram à aula nesse dia e encontrou o valor de 11,8 anos. Né? Então, primeiro ele fez aqui, né? A média aritmética, vou chamar disso aqui, é igual ao quê? A soma dos valores dividido por quem? Dividido pelo número, né, de pessoas. Então, aqui eu tenho que a média foi quanto? Foi 11,8 e o número de alunos foi de 30. Logo, a soma desses alunos é de 30 vezes 11,8. Você vem aqui, faz 11,8. Vou até dar uma aumentadinha aqui, né? Ficar melhor para vocês. 11,8 vezes 30. Isso aqui dá 0, 0, 0. 3 vezes 8, 24. Aí 2, né? 3 vezes 1, 3 com 2, 5. E 3 vezes 1 dá 3. Soma isso aqui, né? 0, 4, 5, 3. E uma vírgula, ou seja, 354. Então, 30 vezes... Então, que a soma dos valores é 30 vezes aqui dá 354. Né? Então, a soma aqui é 354. O que eles disseram aqui? Eles disseram que, ao perceber que 6 alunos, todos com idade de 10 anos, faltaram a aula nesse dia. Então, pediu a turma para recalcular a média, como se todos estivessem presentes. Então, a soma desses 6 aqui, eu só preciso acrescentar mais quanto? A soma passou a ser quanto? Passou a 354, mais, aí eu tenho 6 vezes 10, que dá o quê? 60. Né? Então, a soma agora passou a ser 354 mais 60, 4, 10, 11, 4. 414. A soma passou a ser isso, né? Só que ele agora quer calcular a nova média. Quem é a nova média? A nova média passou a ser quem? 36. Então, a soma, a média, é igual. Eu acrescentei, aqui tinha 30, como eu acrescentei 6, passou a ser 36. E aqui a soma passou a ser 414, que dá 11,5 anos. Então, o tempo correto, letra B. Vou ver o que mais. Vocês fizeram dessa maneira? Foi? Foi. Deixa eu diminuir mais um pouco aqui para a gente pegar essa questão aqui, ó. O estudante pesquisou sobre o ranking da corrupção no Brasil entre os anos 2007 até o 2016. Com os dados obtidos, foi possível gerar o gráfico mostrado na figura, essa figura aqui de cima. Com base nas informações, a média aritmética aproximada, né, da posição do Brasil no ranking da corrupção nos anos ímpares, observados no gráfico 1, foi de. Então, só nos anos ímpares, eu vou marcar aqui, ó, 72, 75, 2011, 2013, 2015. Né? Só nos anos ímpares. Então, você bastava somar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Somar esses valores e dividir por 5. Então, vou pegar aqui o 72,
com o 75, com o 73, com o 72 e com o 76, né? 5 valores. Aqui dá 18, né? 2 mais 5, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18. Vai 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 7 dá 35, com 1, 36. 368. Agora abaixo eu vou pegar o 368 e dividir, né, por 5. Vou botar aqui um 7. 7 vezes 5, 35. Resta 1, sobra o 18. Vou botar aqui um 3, que dá 15. Resta o 3. Vamos ver aqui se tem algum 72, 73. Ó, cuidado quando vocês pegarem essa questão C e a questão D, né? Ele quer o aproximado. Se você colocar uma vírgula aqui, um zero aqui, ó, a resposta aqui passa a ser 73,6. Então, mais próximo de 74. Né? Aliás, já tinha até passado 72. Certo? Ok? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu pulei umas questões aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem só para a gente bater. Pronto. Façam essa questão 7 aí, né? Essa questão 7. Vou deixar aqui as alternativas. Deixa eu baixar mais. Questão 7. Pronto. Se não tiverem aqui, aí vocês já, se não tiverem alternativa aqui, né? Quando vocês forem marcar, aí vocês dizem a alternativa D. Mas vai ter. Façam essa daí. Com base nos dados da figura, a média aritmética do número de alunos que sofreu agressão na internet, relacionada à estrutura, religião e gênero, foi de... vamos fazer isso daqui. Relacionada à estrutura, então foram 400, mais religião, foram 320, mais gênero, foi 123. Isso aqui tem que dividir por 3, né? 720 com 123 dá 843 dividido por 3. Como a soma aqui dá um número divisível por 3, eu sei que esse número é divisível por 3. Então, 3, 4, 3 dividido por 3 vai dar 2 dá 6, resta 2 dá 4. 8, 3 vezes 8, 24. Resta o 0, dá 3 dá 1, né? Então, isso aqui dá 281, resposta correta, letra C, certo? Essa aula de hoje, ela vai ficar salva lá na plataforma como uma parte estatística, certo? Quando vocês forem olhar a aula, vocês colocam lá estatística, certo? Ok, vai ter média aritmética, vai ter gráfico. Aí eu não queria botar análise de gráfico, média aritmética 5, média aritmética ponderada, certo? Todos os conteúdos, para não ficar desorganizado, eu vou colocar lá estatística, certo? Tudo bem para vocês? Tranquilo, né? Então, pessoal, por hoje é só. Próxima aula a gente estuda probabilidade e continua, tá certo? Então, tenham todos uma ótima noite. Qualquer coisa, podem entrar em contato, certo? Tchau. Boa noite.